a gravação. Beleza. Mesmo que vocês participem, chega um momento que a atenção de vocês, ela começa a ficar muito reduzida, entendeu? Então, eu não acho que é muito interessante a gente fazer intervalo ou andar muito, porque senão o aproveitamento de vocês vai ser muito baixo. Então, a gente vai levar realmente até umas 9h15, 9h20, estourando 9h30, mas eu vou tentar encerrar antes disso, tá? Beleza, tá ótimo. E aí se a gente não conseguir concluir o conteúdo até 9h20, a gente deixa o restante para a prova do NP2, tá? Então, beleza. Eu acho que eu já falei para vocês em aulas anteriores, né? Se eu não falei para vocês, vou falar agora novamente. Eu considero, gente, eu considero a disciplina de segurança uma das disciplinas básicas mais importantes do curso. E eu não estou falando isso para vocês, né? Porque eu sou professor da disciplina, não, tá? Porque eu sou professor dessa disciplina agora, mas pro semestre que vem eu posso não ser, daqui a um ano eu posso não ser. Eu estou falando isso para vocês com base na experiência que eu tenho em relação à biossegurança. E estou falando isso para vocês com base no que eu vejo no dia a dia, no ambiente de trabalho, com os trabalhadores da saúde e, sobretudo, com quem sai da graduação e vai trabalhar na área da saúde. Tá? Essa disciplina ela vai fornecer para vocês os conhecimentos básicos que vocês precisam ter para desenvolver os trabalhos de vocês com segurança, com atenção à própria saúde, atenção ao que faz. Tá? Vocês vão ter 4 anos de curso, 4 anos e meio, não sei quantos anos é o curso de vocês, são 4 anos, 4 anos e meio, mas enfim, 4 anos de curso, e aí trocentas disciplinas, sei lá, 40, 50, 60 disciplinas, em que cada uma dessas disciplinas, todas elas, sem exceção, o foco vai estar no teu paciente. O foco vai estar no teu ambiente de trabalho, no teu processo de trabalho. Mas nessa disciplina, diferente de todas as outras do curso, o foco são vocês. Tá? Então, assim, eu trabalho já há muitos anos com biossegurança. Não sei se são muitos anos, né? Depende do ponto de vista. Cerca de 15 anos. Já atuei em hospitais de excelência, certo? Como, por exemplo, o Hospital Sara. E já atuei em hospitais muito precários em termos de infraestrutura e condições de trabalho, como os hospitais públicos da Secretaria de Saúde em geral. Tá? Mas em todos os lugares que eu atuei, independente de o trabalhador ter uma boa condição de trabalho ou não, a gente vê que, de uma maneira geral, as pessoas negligenciam os riscos a quais elas estão expostas, sobretudo o risco biológico, que é o tema da aula de hoje. Tá? Elas acham que porque elas trabalham há 10 anos, 15 anos, 20 anos... Diga, Luciane. Fale. Luciane, você levantou a mão aí, foi sem querer ou porque você quer falar? Não, foi sem querer, não. Professor, você acha Diga. que, apesar de o corona ser novo, mas eu acho que foi muitas pessoas infectadas, igual morreu muitos médicos, muitas pessoas na área da saúde, tanto técnico quanto médicos. Você acha que foi por falta de conhecimento? Ou por negligência? Não. Aí nesse caso, a gente vai chegar numa parte da disciplina que a gente vai falar sobre isso daí, sobre a virulência de um agente, entendeu? Tem agentes que eles são muito virulentos, e tem situações em que, infelizmente, por mais que a gente tenha muito controle, a gente acaba se contaminando. E esse é o grande problema do risco biológico, gente. Porque o risco biológico, ele é invisível. Então, tudo que você faz em relação ao risco biológico, você nunca vai conseguir eliminar totalmente o risco. Quando a gente avaliar depois nas outras aulas, que a gente fala de riscos químicos e riscos físicos, vocês vão ver que existem estratégias em que você consegue eliminar. E aí você elimina a possibilidade de adoecer por causa daquele risco. Mas risco biológico não tem como você eliminar. Não tem como. Você tenta minimizar o máximo possível. Então, a gente não pode afirmar, Luciane, se todos os casos foram negligência. Pode ser que alguns tenham sido negligência, que a pessoa tenha se contaminado com negligência. Pode ter sido que outros não. Tá? Risco biológico também, você tem, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, um fator inerente a você mesma, como fator de proteção, que é a tua suscetibilidade individual de adoecer ou não de determinada doença.
Entendeu? Então, isso quer dizer o quê? Se você tem um sistema imunológico mais comprometido, então, por exemplo, se você teve um câncer recentemente, se você tem, vou falar você, tá? Se um trabalhador tem, por exemplo, HIV, que aí ele pode estar em algum momento com o sistema imunológico dele comprometido, né? Se esse trabalhador ele tem algum tipo de doença que compromete o sistema imunológico dele, se é um trabalhador muito estressado, e a gente sabe que existem pesquisas que associam saúde mental ao sistema imunológico. Então, todos esses são fatores que são inerentes ao próprio trabalhador, que podem acabar afetando o sistema imunológico dele e tornando ele mais suscetível a adquirir certos tipos de doença. Né? Então, o risco biológico é um risco que a gente tem muita dificuldade de lidar com ele, justamente porque você tem fatores externos e tem fatores internos também. Tá? Mas, professor, como que eu faço para poder me proteger? Conhecimento. E é isso que eu vou tentar trazer nessa disciplina para vocês. E é por isso que eu queria muito estar presente em sala de aula com vocês, porque cada vez que eu vejo vocês se desconcentrando, cada vez que eu vejo vocês pegando no celular, eu ia pegar e ia dar um tapa assim no quadro, ia fazer vocês voltarem a atenção para mim. Assustou-se? Ia dar um tapa assim no quadro, que ia fazer vocês voltarem a atenção para mim, porque eu entendo que, assim, poxa, vocês vão ter o curso de farmácia inteiro para poder ver questões que são relacionadas aos pacientes. Então, aqui é o momento do farmacêutico. É o momento em que você vai aprender a trabalhar com segurança e consciente do que você está fazendo para você voltar para sua casa saudável e com vida. Tem alguma pessoa que está na tua casa te esperando. E essa pessoa, com certeza, quer que você volte sem tuberculose, sem H1N1, sem hepatite B e sem nenhum outro tipo de doença. Entendeu? Você é importante para algum tipo de pessoa, você é importante para você mesmo. Então, nessa disciplina, a gente vai trazer isso, o conhecimento de base, gente, porque é uma disciplina introdutória, para vocês aplicarem enquanto vocês começarem a trabalhar. Não é porque é de base que ele não vai começar já a servir em alguns momentos futuros. Por exemplo, quando vocês começarem a ter aula de laboratório, os conhecimentos dessa disciplina já vão ser utilizados. Por quê? Porque em laboratório, vocês correm o risco de sofrer acidente. Certo? Em laboratório tem risco de contaminação, tem risco de intoxicação, tem risco de explosão, inclusive nos laboratórios que vocês vão ter aula. Tá? E aí vocês têm que saber como lidar com aquilo dali, porque quanto mais desconhecimento eu tenho sobre os fatores de risco, maiores são as possibilidades que eu venho me acidentar. Então eu vou tentar saturar vocês de conhecimento o máximo que eu puder. Mesmo que vocês fiquem, então, amor, o professor Diogo está aqui enchendo a paciência, mas eu vou tentar prestar atenção lá. Mas, de alguma forma, eu vou tentar saturar vocês, para que vocês saiam, pelo menos da disciplina de biossegurança, sabendo assim, olha, o meu paciente é importante? Mas eu também sou importante. O que é que eu tenho que fazer para me proteger contra os riscos biológicos? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Beleza? Teve dúvida? Teve angústia, teve dificuldade, teve raiva, teve reclamação. Manda o áudio para mim aí e fala, professor, não estou gostando, não concordei, discordei, tá legal, não tá legal. O momento é de vocês, aproveitem, gente. Tá? Tentem extrair de mim o máximo que vocês puderem. Beleza? Beleza. Adorei essa seringa pegando sangue aqui, gente. Esse é o roteiro da nossa aula, tá? Nós vamos falar, então, do histórico da biossegurança. Vocês vão ver que tinha algumas coisas que eram para ter sido falado, na verdade, no primeiro dia de aula. Mas, assim, a gente tem uma metodologia diferente. Enfim, hoje a gente vai retomar um pouco desse histórico de biossegurança, os conceitos e objetivos da biossegurança, porque está muito voltado ao risco biológico. Por isso que eu prefiro falar disso aqui na segunda ou na terceira aula. Tá? Depois a gente vai falar dos aspectos ambientais e ocupacionais da biossegurança, da importância da biossegurança para o profissional de saúde, algumas legislações nacionais, diferenciar risco e perigo, e aí depois a gente vai destrinchar risco biológico na aula de hoje. A gente vai redestrinchar, mas a gente não vai acabar. Porque depois da aula de hoje, nós ainda temos que falar sobre gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, né, que aí como gerenciar adequadamente os riscos, os resíduos de riscos biológicos e procedimentos após acidente com risco biológico. Isso é particularmente importante porque eu já vi muito aluno chegando lá nos meus núcleos de medicina do trabalho de estágio completamente perdido, porque vocês podem acontecer isso
com você, estava no laboratório fazendo algum tipo de procedimento e se inoculou lá com uma agulha contaminada. E aí, o que eu faço? Né? Normalmente o profissional já tem um fluxograma lá todo estabelecido para ele, o profissional ele sabe o que fazer, mas o aluno ele está estagiando, ele não tem vínculo empregatício com o INSS, nem com serviço público via lei 8.112, mas ele tem um vínculo. E aí, quais são os direitos dele, né, pode acontecer com ele, ou o que ele tem que fazer caso ele sofra um acidente de trabalho em estágio, né? Mas esse daí vai ser tema de próxima aula. Então, só para poder mostrar para vocês que a gente não vai conseguir encerrar risco biológico aqui. Professor, mas nossa, você está falando muito você vai falar muito de risco biológico. Gente, vou, sabe por quê? Aquilo que eu falei para vocês. Se vocês forem pegar aulas de outros professores, pode ser que o professor fale bem menos de risco biológico e fale de outras coisas. Mas eu tenho experiência na área de biossegurança. E eu sei que é importante que vocês saibam para se proteger adequadamente no ambiente de trabalho de vocês. E risco biológico é uma coisa negligenciada. É negligenciada porque o trabalhador não vê. Eu vejo aqui o produto químico, aqui o tolueno, o xileno. Aí eu abro aqui o produto químico, tolueno, o xileno, né? Vamos supor que isso aqui fosse o tolueno e xileno, né? É tolueno e xileno não, tá, gente? Tolueno e xileno são dois produtos que são utilizados para corar lâminas em célula, de lâminas de anatomia patológica, e eles têm propriedades toxicológicas cancerígenas. Aí o trabalhador se preocupa, porque assim que ele abre o tolueno o xileno, ele solta um cheiro forte, entendeu? Muito forte. E aí eu me preocupo, porque eu estou sentindo aquele cheiro forte, tá? Mas risco biológico, você não solta cheiro, entendeu? Com exceção do cocô, que vocês forem manipular lá no laboratório, da urina que vocês forem manipular no laboratório, o restante não solta cheiro. E o cocô e a urina dos materiais biológicos, né, dos fluidos humanos, são os menos infectantes que tem. Né? Então, o sangue, por exemplo, que é o mais infectante, o líquor, que é um dos mais infectantes, ele não tem cheiro nenhum. Assim, né? Claro que o sangue ele tem um cheiro específico dele, mas assim, se você coletar o sangue da pessoa aqui, você não vai sentir o cheiro do sangue. Né? Então, via de regra, é um risco que ele é muito negligenciado. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com ele. E, além disso, tem aquilo que a Luciane falou, entendeu? Por exemplo, será que não está acontecendo negligência? Não sei que está acontecendo negligência. Né? Mas, se estiver acontecendo, é muito mais fácil de eu negligenciar um risco que eu não estou vendo do que uma coisa que eu esteja vendo. E, normalmente, eu tossi aqui, eu espirrei, e vocês não estão vendo as partículas virais ou bacterianas que estejam ali saindo do meu corpo, caso eu esteja contaminado com alguma doença. Né? Beleza? Vamos lá. Então, em relação ao histórico rapidinho da biossegurança, né, esse negócio de se preocupar com a contaminação por agentes biológicos, ele não é de hoje não, já vem de longa data. Tá? Então, em 1885, por exemplo, foi a 1885, a gente teve o primeiro assim, relato de contaminação ocupacional, né, que aconteceu na Alemanha, tá? Que foi com essa bactéria aqui, Salmonella typhi, né? E aí depois, em 1929, nós tivemos um outro caso com um grande número de contaminações de trabalhadores, também na Alemanha, entre 1915 e 1929, tá? Isso aqui foi gerado num artigo científico em 1929, e aí que relatou esses 59 casos de salmonelose. Gente, se hoje as pessoas já negligenciam, imagine um século atrás, 150 anos atrás. Né? Então, aqui, o que é importante aqui é porque as pessoas começaram a reconhecer que pode haver contaminação em ambiente ocupacional e em ambiente controlados entre aspas, porque a gente tenta controlar ao máximo o risco biológico. Né? Aí nós também tivemos um relato, em 1941, de 74 casos de brucelose, tá? Associados a laboratórios, por esses autores aqui, Maia e Ed. Tá? Em 1930, 1979, esse autor aqui, Sulkin e Pike, eles relataram 4.079 de 30 a 79. Então, o quê? Quase 50 anos, né? 4.079 casos de infecções em laboratórios, sendo que desses 4.079 casos,
168 resultaram em morte, tá? A pessoa adoeceu e aí a doença evoluiu para um estágio grave e veio a óbito, tá? A maioria desses acidentes, gente, envolveram agulhas e seringas, seguida por exposição a aerossóis. Professor, o que é aerossóis? Nós vamos falar mais tarde, tá? Paciência um pouquinho. Em 1974, né, seguindo esses relatos de contaminação em laboratório na Europa e em outros países, os Estados Unidos viram a necessidade de fazer uma classificação dos agentes etiológicos ou microbianos, né? E eles fizeram uma primeira classificação. Quem fez isso foi o CDC, né? Que equivale à nossa Anvisa aqui, tá? Aí, esse folheto feito em 1964 pelos Estados Unidos, ele serviu como referência para a manipulação desses agentes infecciosos em laboratórios para poder verificar quais eram os agentes mais infecciosos e quais eram os menos infecciosos. A gente vai ter uma classificação parecida aqui no Brasil que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Então ali eles deram classes de riscos para os agentes biológicos. Então, por exemplo, o vírus H1N1 é risco X, o vírus corona é risco Y, né? Então eles começaram a fazer isso. Nós brasileiros também já fizemos isso, tá? Em 1980, os Estados Unidos eles publicaram outras normas para o pessoal da saúde, que aí essas normas compreendiam as precauções universais, tá? Precauções universais são formas seguras de você trabalhar com um paciente ou com manipulação de fluidos corpóreos, tá? A gente vai falar algumas também durante a aula. Aí no Brasil, em 1974, e agora falando dos marcos da biossegurança, histórico da biossegurança no âmbito do país, tá? Ocorreu o primeiro workshop brasileiro de biossegurança na Fiocruz, tá? Só que assim, esse workshop ele não tratou muito de questões relacionadas à saúde ocupacional. Aqui a saúde ocupacional ainda estava muito incipiente no nosso país. Ele tratou mais, esse workshop aqui tratou mais sobre questões relacionadas a organismos geneticamente modificados, tá? Em 1995, nós tivemos a primeira lei brasileira de biossegurança, que foi a lei número 897, tá? Sendo que essa lei depois ela foi revogada, tá? Pela lei 11.105. Vamos pular aqui para 2005, tá? Essa lei foi reformulada e se criou a nova lei de biossegurança que está em vigor até hoje. Assim como a primeira lei, ela é uma lei que ela aborda mais aspectos relacionados também a organismos geneticamente modificados, tá? Aí em 1900, vamos voltar aqui de novo, em 1999 foi fundada a Associação Nacional de Biossegurança, ANBio, tá? Que é uma organização não governamental, uma ONG, tá? Que foi criada nesse ano aí por cientistas, diversos cientistas de universidades, né, brasileiras, e o objetivo da ANBio seria fazer a difusão de informações sobre biotecnologia, mecanismos de controle, preservação de biodiversidade ambiental, biossegurança no âmbito da saúde ocupacional, tá? Então, a função, a ANBio não é um órgão público, não está vinculada a nenhuma organização pública ou privada, tá? É uma organização não governamental. Tanto que eu acho que ela está, até tentei entrar no site deles na semana passada, nem existe mais site, nem sei se a fundação está em pleno funcionamento, tá? Aí a gente teve em 1999 o primeiro Congresso Brasileiro de Biossegurança e em 2000 foi um outro marco da biossegurança porque ela passou a se tornar disciplina de cursos de graduação. Infelizmente, não obrigatória, mas ela foi reconhecida como uma área de conhecimento no âmbito da academia e isso é muito importante porque trouxe uma valorização exponencial para ela, tá? Algumas faculdades têm a biossegurança no âmbito da grade, né? Graças a Deus, a Uniplan tem. Assim, vocês me têm, eu tenho vocês. Mas, infelizmente, tem faculdade que não tem. E tem faculdade que tem, mas não coloca como obrigatório, coloca como optativo, que eu acho um absurdo. Porque alunos que não têm conhecimento de biossegurança chegam no mercado completamente despreparados para se proteger no dia a dia nos ambientes de trabalho, tá? Beleza. E qual que é o conceito de biossegurança? O que é biossegurança? Vamos ler aqui com o professor. Biossegurança é uma área de conhecimento que engloba um conjunto de medidas e ações. Observem que eu grifei medidas e ações, tá?
que buscam a minimização e o controle dos riscos inerentes a uma determinada atividade local, com o objetivo de preservar a saúde humana, animal e ambiental. Aí, ela pode ser tratada sob três focos, e eles não são excludentes entre si, tá? Ela pode ser tratada no âmbito dos organismos geneticamente modificados. Então, por exemplo, quando eu tenho lá o milho, entendeu? E aí eu faço uma alteração genética nele, né? E aí, que é o milho transgênico, para esse milho ele não adoecer, não ser contaminado por determinado fungo, determinada praga. E aí eu consegui ter uma grande produção na minha lavoura desse milho, e aí vou colocar esse milho para poder vender. Mas esse milho vai fazer mal para as pessoas? Vai fazer mal para os animais? Então, entre as questões de biossegurança relacionadas a esses organismos geneticamente modificados, que podem ser vegetais ou animais. Tá? Nas questões relacionadas à proteção social e ambiental, uma vez que a gente está vendo aí a biossegurança, ela não envolve somente questões de organismos geneticamente modificados, saúde ocupacional. Tudo que a gente está vendo agora a respeito de Covid, essas medidas de segurança, quarentena, tudo isso aí, gente, é proteção social, é biossegurança no âmbito da proteção social, tá? E ambiental tem outras que eu vou mostrar nos slides mais para frente. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui, ó, que infelizmente a biossegurança ela vem, deixa eu colocar uma canetinha, eu gosto de riscar os slides, mesmo. Opa, o que eu fiz aqui? Mesmo que seja, peraí. Ó, ela não vai eliminar o risco, ela vai minimizar e controlar, diferente dos outros riscos. Os riscos biológicos eu consigo minimizar e controlar, tá? Os outros riscos eu consigo eliminar. Beleza. Cadê? Bora. Aí aqui, ó, algumas informações gerais para vocês, aspectos ambientais relacionados à biossegurança, porque às vezes a professora falou, mas eu não entendi direito, é bom mostrar com exemplo, né? Exemplo ensina muito mais do que eu simplesmente colocar um conceito, né? Então, aí no Brasil, a gente teve um caso clássico, né? Que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar nos livros de história, de biologia de vocês, quem fez ensino médio recente, né? Enfim, a gente teve esse caso clássico lá que é conhecido por ausência de boas práticas de biossegurança, que foi um acidente com o Césio 137, que foi um episódio de contaminação radioativa que ocorreu na cidade de Goiânia, né, em Goiás, e tudo aconteceu por causa de um aparelho de radioterapia que foi abandonado por uma clínica de radioterapia desativada, tá? E aí expôs essa população à radiação. Então, essa tragédia que matou um monte de pessoas, ali a gente não tinha critérios de biossegurança bem estabelecidos para, por exemplo, se realizar o descarte adequado de materiais radioativos. Então, teve que acontecer esse acidente grave aí que matou algumas pessoas em Goiânia e acidentou várias outras e que atingiu várias outras do ponto de vista genético, né? Então, certamente algumas pessoas que se acidentaram e que permaneceram vivas, tiveram filhos, certamente deve ter tido aí uma série de alterações. Vocês sabem que radiação ionizante causa alteração genética na ascendência, né? Então, que poderia ter sido evitado se tivesse havido um cumprimento de normas de biossegurança, mas ele estava muito incipiente, né? Foi em 1987, ninguém tinha muita preocupação com isso ainda não, tá? E até hoje que se tem muita preocupação, o povo faz merda, imagina naquela época. Aqui outro aspecto ambiental relacionado ao coronavírus, bem atual. Olha essa reportagem aí do estado de Minas, que coisa triste. Equador, aí eu coloquei, gente, aqui os links para vocês, tá? Quem quiser depois acessar as reportagens na Intra, aqui embaixo, tá? Ó, o Equador retira 150 corpos de casa, sistema de saúde funerário está em colapso. O que está acontecendo no Equador, gente? As pessoas estão morrendo na rua. Tem gente morrendo dentro das casas na rua. E aí você tem um processo de biossegurança, de controle ambiental de biossegurança que você tem que lançar mão para você proteger a população. Então, essa é para poder ilustrar para vocês os aspectos ambientais, né, relacionados à biossegurança, uma vez que a gente vai tratar só ocupacional, mas é para poder mostrar para vocês que biossegurança não é só saúde do trabalhador, é só saúde ocupacional, tá? É muito mais ampla do que isso, tá? Mas nós, na nossa disciplina, como vocês já vão ter 80 disciplinas para poder tratar do paciente, nessa daqui nós vamos tratar apenas de vocês, beleza?
Ó, aqui eu falei, sim, aí continuando aqui, dos aspectos ambientais. Só que aqui os aspectos ambientais e animais, né? Ó, FAO eleva para 8,14 milhões o número de animais eliminados por peste suína na Ásia. Gente, olha a quantidade de porcos que morreram, né? São animais, mas são vida também, né? 8 milhões, né? E aí, assim, esses porcos eles seriam abatidos para venda de carne suína, né? Essa carne seria importada. Então, além do prejuízo de vida, de perda de vida, você tem um prejuízo financeiro muito grande para um país, né? Então, você tem outra questão de biossegurança aí. Aí, por que eu coloquei essa reportagem? Eles morreram por essa peste suína. Gente, sempre acontece essas mortalidades de animais, gripe aviária, peste suína, doença da vaca louca, sempre tem ação humana por trás disso. Sempre. Tá? Então, em algum momento foi liberado algum vírus, foi liberado alguma cepa que atingiu esses animais e os animais não têm resistência, né, para um determinado tipo de cepa, eles têm resistência para aquilo que existe na natureza e aí acabam morrendo em massa. Tá? Poluição de rios, poluição de mares, aquelas coisas que a gente vê direto na televisão, né? Milhares de peixes apareceram mortos no rio, não sei onde, não sei o quê. Biossegurança. Tudo isso é com biossegurança, os aspectos ambientais. Olha aqui, ó, um aspecto de biossegurança voltado a lixo hospitalar. Ó. A gente já viu também várias reportagens disso daqui, volta e meia a gente vê na televisão, né? Isso é porque os hospitais, eles sabem que eles têm que seguir critérios para descarte do resíduo. Mas por que faz isso daqui? Ó? Aí a pessoa vai lá, corre o risco de se contaminar, contamina o solo, contamina o lençol freático, acaba jogando antibiótico fora, faz com que sejam criadas cepas multiresistentes de bactérias, né? Enfim. Então, é muito sério essas questões relacionadas à biossegurança ambiental. Aqui embaixo, novamente, para quem quiser acesso depois, os links das reportagens. Tá? Aspectos ocupacionais que vai ser o tema da nossa aula. Será que é tão importante assim? Será que o professor não está falando demais, está exagerando? Será que ele não está querendo puxar a sardinha para a disciplina dele? Vamos ver, então. Eu gosto de mostrar com um artigo científico. Esse artigo aqui, ele é um artigo de 2005. Mas não tem problema ser de 2005. Ele está quase 15 anos aí desatualizado. Mas não tem problema ser de 2005, porque a tendência que os números que ele apresentou, a tendência é de aumentar. Ele fez uma estimativa, um estudo epidemiológico, para poder verificar do que os profissionais de saúde estavam se acidentando e adoecendo com relação ao material perfluorocortante. Tá? Então, assim, ele queria quantificar, do ponto de vista epidemiológico, os acidentes com materiais perfluorocortantes nesse país que foi realizada a pesquisa. Tá? Eu acredito que foi os Estados Unidos, gente, eu não lembro agora, me perdoem, depois eu dou uma olhadinha no artigo, mas eu acredito que foi lá. Tá? Até porque a quantidade de infecções é muito grande. Mas, enfim, mesmo que tivesse sido nos Estados Unidos, no Brasil, o que eu quero que vocês se prendam é isso aqui. Ó. No geral, podem ter ocorrido no ano de 2020, no ano de 2000, 16 mil infecções com hepatite C, 66 mil infecções com hepatite B e 1.000 infecções por HIV. Não, desculpa, não foi Estados Unidos, não, besteira, falei no mundo, tá? Então, podem ter ocorrido no ano 2000, em apenas um ano, tá? Essas infecções entre os profissionais de saúde devido à sua exposição ocupacionais a lesões percutâneas. Eu quero mostrar para vocês isso daqui. Ele só avaliou lesões percutâneas, aquela lesão em que a pessoa se perfurou ou se cortou com um bisturi, com uma lâmina, com uma agulha, com uma vidraria de laboratório. Ele só analisou esses tipos de acidente. Só percutâneos. Ele não analisou mucocutâneos. Porque se ele tivesse analisado mucocutâneo, provável que isso tivesse sido maior. E ele falou, gente, que no ano 2000, no mundo foram 1.000 infecções por HIV, 66 mil por HBV e 16 mil por HCV. Isso no ano 2000. Tá? Aí ele colocou aqui a fração de infecções, né, para cada um deles. Então, a maioria adoeceu por HCV, a segunda parte por HBV e a terceira por HIV. Tá? Deixa eu falar duas coisas para vocês. Primeiro, existem várias pesquisas no mundo
tá? Que colocam que, isso é muito fácil de você colocar no Google e achar essa informação, caso vocês queiram confirmar depois, que colocam que todas as estatísticas epidemiológicas com relação a acidente com material pérfuro-cortante são subestimadas em até 1/3. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Os profissionais de saúde, eles não notificam os acidentes com material biológico, porque eles acham que eles não vão se contaminar. Aí, beleza. Qual é a chance que eu tenho de me contaminar com HIV no caso de uma exposição percutânea, se o paciente for soropositivo, sabidamente soropositivo? Eu acho que é de 0,03. Ah, professor, então é de 3 em 1.000, 3 em 10 mil, enfim, não lembro agora o cálculo exato, mas 0,03. Eu acho que é de 3 em 1.000. Tá? É muito baixo, professor. Tu quer ser um desses 3? Eu pergunto para vocês quer ser um desses 3? Qual a chance que você tem de se infectar com hepatite B e C? É bem mais alta. É 10%. Para hepatite C, de 7 a 10%. Aí é 10 em 100. Hepatite B é de 40% até. 40 em 100. Ah, professor, mas a hepatite B ela pode evoluir para uma forma aguda e eu curar. Você quer pegar a hepatite B? Você quer pegar a hepatite C? Você quer passar por esse transtorno? Entendeu? Não quer? Então, trabalhe direito, com atenção à sua própria saúde, à sua própria vida, tá? E comunique os acidentes que vocês eventualmente vierem a sofrer durante o trabalho de vocês. Não desprezem. Ah, eu sei, o paciente não tinha HIV. Gente, todo mundo já ouviu essa frase. Quem vê cara não vê AIDS. Entendeu? Você está andando pela aí na rua, você dá de frente com o seu vizinho, aquele bombadão, fortão, bonitão. Nossa, meu vizinho maravilhoso, que delícia. Tu sabe se você tem HIV? Não sabe. Não sabe, porque hoje não tem como você saber quem tem, quem não tem, e que se dane. A HIV hoje virou uma doença crônica, beleza. A questão não é porque virou uma doença crônica que você não vai trabalhar de uma maneira adequada para se proteger, que você não vai relatar os acidentes que você tem. Diga. Eu também estava lendo que muita gente tem HIV, só que a doença não se prolifera, né? Nessa pessoa. Muito! Mas ela Hoje em dia é muito pode difícil. passar Hoje é muito difícil. Entendeu? É muito difícil. Tipo, por exemplo, a minha irmã, ela trabalhava no pronto-socorro da Samambaia, né? E ela se acidentou com uma senhora que era soropositiva. Ela fez uma coleta de sangue na senhora, ela estava no pronto-socorro, né? E ela precisou fazer coleta para levar o sangue lá para o laboratório para fazer exame. E aí, no momento da coleta, ela foi reencapar a agulha, uma das coisas que eu tinha falado na aula de hoje, e aí se perfurou. É aquele desespero, né, gente? Ah, meu Deus do céu, agora não sei o quê. Fez a quimioprofilaxia, bonitinho, graças a Deus não aconteceu nada demais. E aí a mulher foi muito solícita, falou, olha, você se perfurou, mas eu persisti em informar, eu sou soro positivo e tal. Só que ela sabia do status sorológico dela. Via de regra, os pacientes não sabem, tá? E aí ela falou assim, mas a senhora descobriu? Eu disse, não, meu filho, já sou portador de HIV já tem 30 anos, a mulher tinha 60 anos. Entendeu? Então as pessoas morrem de HIV, gente, morrem. Como morre de diabetes, como morre de hipertensão, entendeu? Mas não morre mais como morria antes. Antigamente, HIV era uma sentença de morte, né? Agora, com os antirretrovirais, a pessoa tem qualidade de vida, tem relacionamento, tem filho, casa, entendeu? Né? Eu já conversei, eu trabalho no hospital, já conversei com a pessoa que era portadora de HIV, uma mulher que era casada, tinha filho e tal, e vivia a vida normal. O marido dela era soro discordante, não tinha HIV, ela usava o coquetel, carga viral sempre baixa, entendeu? E aí o marido dela também fazia uso de PrEP, vida normal, entendeu? O problema do HIV hoje é muito o estigma, né, que a doença traz, né? E o desconhecimento que as pessoas têm sobre a doença, né? Ainda o preconceito. Mas assim, o que eu quero colocar para vocês é que pode ser o que for, gente. Pode ser, a gente fala normalmente HIV porque é uma doença incurável, não tem cura. Mas o HCV também é assim, alguns casos não há cura, a hepatite B também, em alguns casos não há cura, entendeu? Mas o que eu quero colocar para vocês é que eu não quero que vocês desenvolvam nenhuma doença, qualquer que seja, mesmo que tem cura, tá? Eu conheci pessoas que pegaram tuberculose, conheci pessoas que pegaram hanseníase, tá? Porque pode acontecer, e a melhor forma
de eu não adquirir uma doença dessa enquanto eu trabalho, e eu voltar bem para minha casa, para minha família, é conhecendo os riscos, tá? Olha aqui, Luciane, que você falou no início da aula. Aí eu coloquei para vocês isso aqui só para poder demonstrar o seguinte: quem morre por doença do trabalho, acidente de trabalho, não é só trabalhador da construção civil que vai trabalhar no andame, cai do 10º andar e morre, não, tá? Trabalhador da saúde também morre, tá bom? Aí aqui, ó, esse artigo lá do Medscape Pharmacists, que foi do dia 1º, desculpa, de abril de 2020, ó, o que ele falou aqui, ó, mais de 100 profissionais morreram. Isso em 1º de abril, tá? Nem tinha morrido gente aqui no Brasil. E aqui no Brasil já morreu enfermeiro já morreu médico também. Desses 100 aqui, gente, eu acho que eu encontrei 2 ou foi 3 farmacêuticos. Farmacêuticos jovens, tá? De 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, tá? Então pode acontecer sim. Pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Isso aqui é só para poder dar um choque de realidade para vocês. Que vocês têm que se preocupar com o paciente, têm que se preocupar em fazer o seu trabalho bem feito, mas vocês têm que se preocupar, antes de tudo, com a vida de vocês, com a segurança de vocês. E é isso que eu quero trazer nessa disciplina. Beleza? Tranquilo, pessoal? Estou muito rápido? Tá bom? Não, tá tranquilo. Beleza. Aí aqui a legislação de biossegurança, a legislação geral. Não vamos prender isso daqui, coloquei para vocês só a título de informação, tá? Aqui a lei de biossegurança, que é a lei zona geral lá, né? O manual de classificação de riscos de agente biológico, que muito provavelmente alguns de vocês vão ter que consultar esse manual quando estiverem trabalhando, quando forem fazer a classificação dos riscos que trabalham nos locais de trabalho, tá? Diretrizes gerais do trabalho em condição com agentes biológicos, que é do Ministério da Saúde também, mas para quem trabalha em laboratório, tá? NR32, que é uma norma que todo profissional de saúde tem que saber. Isso aqui eu não vou trabalhar com vocês na disciplina, isso aqui vocês vão ter que, ao longo do curso aí, vocês pegam essa norma, porque é uma norma que ela traz os direitos do trabalhador da saúde, ela traz as obrigações do trabalhador da saúde. E os direitos do trabalhador da saúde, eles estão vinculados às obrigações do empregador. Então, o empregador, ele tem alguns deveres em relação a vocês. Só que muitas vezes vocês não cobram porque vocês desconhecem. A gente só não cobra os nossos direitos quando a gente não desconhece, né? Então, se você quer saber os seus direitos em relação ao trabalhador da saúde, você tem que depois, ó, ler essa norma aqui, tá? A gente vai trazer alguns itens dela aqui no do curso hoje. Guia técnico dos riscos biológicos, que é a NR32 comentada, para quem quiser se aprofundar, tá? E as resoluções normativas da CTN-Bio, que aí essas já também são mais para os OGNs, né? Que são os organismos geneticamente modificados, né? O que a CNT-Bio é? Só para assim, título de curiosidade, ela é uma instância colegiada, ela faz parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, tem profissionais que são de várias disciplinas, então é uma instância multidisciplinar, tá? E o objetivo da CNT-Bio é basicamente prestar um apoio de consultoria e de assessoramento no governo federal para questões relativas à biossegurança, tá? E principalmente relativas aos OGMs, beleza? Então, por exemplo, quando são criadas normas para fabricação, comercialização, transporte e manipulação desses organismos geneticamente modificados, essas normas elas saem da CTN-Bio, tá? Aí para a gente não importa muito não. Isso aqui para vocês só vai ter aplicação se vocês trabalharem com pesquisa, né? Não importa muito não. Agora, isso aqui que eu destaquei em vermelho, eu coloquei assim colorido, não é porque eu gosto de arco-íris não, tá, gente? Não é porque não, professor, adoro uma cidade colorida. Não, não é isso não. Eu coloquei aqui, peraí. Eu coloquei esse aqui de vermelho, é porque esse aqui que é importante para todos, independente de onde for trabalhar. Ah, vou trabalhar em drogaria, vou trabalhar em farmácia, manipulação, vou trabalhar na estética, vou trabalhar na perícia, não interessa. Todos vocês têm que ter conhecimento disso aqui, tá? Inclusive, isso aqui cai em concurso, isso aqui cai em prova de residência, beleza? Tranquilo. Quais são as vantagens de seguir as normas de biossegurança? Eu acho que eu falei um monte, né, para vocês. Do ponto de vista de saúde ocupacional. Redução dos riscos à saúde dos trabalhadores e de seus familiares. Por que dos meus familiares? Por que, Ana Clara Alves? Por que, Lorena? Bora, estou esperando a resposta de vocês.
Por causa da contaminação, porque se você contamina, você leva para sua casa também. Obrigado. Muito obrigado. As suas, as Exatamente. minhas palavras, Luciane. Obrigado, Ana. Por causa da contaminação, tá? Deixa eu contar uma história para vocês que aconteceu com o professor Diogo. Todo mundo prestando atenção, porque essa história é relativamente engraçada. Meu pai, ele é técnico em laboratório aposentado. Ele trabalhou a vida inteira no... Minto, não foi a vida inteira, não. Ele trabalhou até os 50 anos, ele aposentou bem jovem no Hospital Regional de Braslândia, no laboratório lá. E hoje ele é professor no Goiás, né? Passou em outro concurso depois de velho e aí foi dar aula no Goiás. E aí o que acontece? Ele trabalhava no laboratório, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, né? E assim, antigamente, gente, as pessoas que trabalhavam em hospital, eles não tinham muito cuidado com biossegurança, essas lances de lavagem de mãos. O pessoal lavava mais mão quando caía bosta mesmo lá na mão, né? Derramava urina, assim, que nojo, que até bicho, nem cachorro pisa em bosta e urina, né? O cachorro, quando faz cocô, ele anda, mas ele não pisa em cima da própria bosta dele, né? Então, antigamente, as pessoas eram muito assim, quando caía sangue, caía urina, aí lavava a mão. Mas não estou vendo nada aqui, não lavava muito a mão, não. E aí, o que acontece? Meus pais são piauienses, e a gente tem o costume, eu não sei na família de vocês, mas tem o costume de colocar a bênção, né? Pai para mãe. Então, benção pai, benção mãe. Aí na benção faz o quê? E quem a gente faz na benção? Quem dá a benção para pai e para mãe? Dá um beijinho na mão. Exatamente. Dá um beijinho na mão, ó. Beijinho na mão. E aí, assim, o menino, né, do buchão e tal, aí meu pai vinha de Braslândia, a gente ficava esperando ele, chegar em casa no portão, né? A gente morava no Pessu na época. Ficava esperando ele no portão e pai, quando eu via sair correndo, abraçava. Vindo do hospital. Abraçava, dava beijo, beijava o rosto. Beijo, pai, beijo. Beijo na mão, beijo na mão. Por muito tempo nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu nada, mas é aquilo que eu falei para vocês. Vocês só não se contaminam até se contaminar. E aí não tem como ninguém garantir que ao longo da vida profissional de vocês não vão se contaminar. Vocês não têm como garantir isso. Nem com HIV, nem com hepatite B. Hepatite B ainda tem, porque se vocês vacinarem, aí vocês têm como garantir. Mas a C e HIV não. Tuberculose não. Coronavírus não. Por aí vai. E aí o que acontece? Aí teve um certo momento ali nessa minha faixa etária aí dos meus 12 anos, que aí todo mundo lá em casa começou a encher de furúnculo. Furúnculo. Lembra esse furúnculo, que esse peteca que dá no braço, na perna, no pescoço. Pior que catapora, que tem uma pontinha e que você espreme e sai uma quantidade absurda de pus. Começou a dar em todo mundo. Aí, deu nas minhas irmãs, deu em mim, deu na minha mãe. A única pessoa que não teve furúnculo foi meu pai. A única. Gente, eu não sei se eu falo isso porque eu vou gravar e vou colocar no YouTube, mas eu vou ter que falar. Entendeu? Gente, apareceu furúnculo nos lugares mais inimagináveis. Nos lugares... Pensa naqueles lugares. Pensou, raciocinou, ou foi lá que apareceu furúnculo. Entendeu? Nos lugares mais inimagináveis que vocês pensaram. Tá? Menos na boca e no olho. Mas no restante tudo apareceu. E eram uns furúnculos assim, muito purulento, muito mesmo, que você apertava, espremia, e saía muita secreção. Aí o pai começou a ficar preocupado com aquilo dali. Só que aí, eu até que no laboratório, não tinha muito conhecimento da parte de infecção hospitalar. Aí ele falou com o médico, não sei o que ele falou, não lembro, tinha 12 anos. Falou com o pessoal lá do hospital. Aí o pessoal falou assim, Ari, vamos fazer o seguinte, colhe o suave do pessoal da sua família, porque provavelmente você levou uma bactéria para sua casa. Tá? E aí, como que a gente ia saber isso? Eu falei, não, vou colher para poder verificar se é uma bactéria que é de ambiente hospitalar, e aí lá eles sabiam, né? E se é a mesma bactéria, com certeza era a mesma bactéria, né? Porque todo mundo apresentando furúnculo. Aí, gente, beleza, fez o suave lá da secreção, né? E levou, e aí deu outra. Uma bactéria super comum lá, da área laboratorial onde ele atuava, né? Não era uma bactéria muito patogênica, assim, a causar uma doença mais grave, mas causou muito furúnculo. Muito mesmo, graças a Deus que não evoluiu, no caiu na corrente sanguínea e não fez uma coisa pior, tá? E aí, quem foi que levou essa bactéria lá para casa? Meu pai.
vocês podem levar uma bactéria para casa de vocês e contaminar o filho de vocês, o marido de vocês, o namorado de vocês, o noivo de vocês ou a noiva de vocês, tá? Então vocês têm que ter atenção com os riscos biológicos, não é só por causa de vocês, não, é por causa da sua família também. Ter o cuidado, chegar do local de trabalho, deixar a roupa separada. Antigamente na casa fazia tudo misturado, amiga. Um jaleco lá, lavar com cueca, lavar com calcinha, lavava tudo junto. Entendeu? Então, assim, vocês têm que ter esse tipo de cuidado, certo? Lavar separado, deixar separado. Chegou em casa do hospital, Alice, chegou em casa do laboratório, Lorena, primeira coisa, eu sei que quer muito beijar o filho, o marido, o namorado, mas a primeira coisa, gente, ó, rapidinho, vou tomar um banho, depois beijo e abraço vocês. Isso é o mínimo, tá? Para a segurança de vocês, para a segurança da família de vocês, tá? E lavar as roupinhas separadas, tá bom? Esse tipo de informação vocês não recebem quando vocês estão no local de trabalho. Muito difícil, só se vocês têm um setor de medicina ocupacional que realmente é bem empenhado, sabe? Mas normalmente o trabalhador não recebe esse tipo de informação e aí fica fazendo essas coisas e leva para casa, tá? Tem outras histórias piores também que eu já ouvi falar, de filho que pegou meningite, né? De filho de médico, filho de fisioterapeuta que trabalhava em UTI, né? Então, assim, e que pode levar a óbito. Então, a gente não pode brincar com esse tipo de coisa, tá? Beleza. Outra vantagem, redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, obviamente, né? Minimização dos riscos na prestação de serviços, evitando a contaminação de pacientes dos casos de infecção hospitalar. O legal das normas de biossegurança é porque quando você se protege dos riscos biológicos adequadamente, você está lançando mão de uma série de medidas que vai fazer com que você proteja seu paciente também. Então, acaba sendo uma via, não de mão dupla, mas de mão única, né? Que você se protege e protege o paciente também, tá? E aumento da qualificação dos profissionais envolvidos, certo? Essas normas de biossegurança, gente, você não aprende elas do dia para a noite, tá? E elas implicam em uma série de treinamentos para vocês enquanto profissionais. Então, aqui eu vou trazer o mínimo para vocês. Eu quero que vocês saiam da disciplina conscientes de que vocês têm que ter buscar informações sobre segurança, tá? Mas quando vocês forem trabalhar, vocês vão receber treinamentos constantes sobre essas situações de risco, tá? Isso vai fazer com que vocês fiquem cada vez mais qualificados, em melhor sintonia com as tecnologias, tá? E aí vão garantir uma qualidade melhor dos procedimentos que vocês realizam, ao mesmo tempo que vocês garantem a segurança de vocês. Tranquilo? Aqui agora a gente começa a entrar no conceito de risco e perigo. Certo? E aí, quando a gente fala de biossegurança, quando a gente fala de risco ambiental como um todo, então a gente já falou rapidão naquela primeira aula, né, de risco físico, químico, biológico, ergonômico do acidente. Desculpa. A gente avalia os riscos biológicos do ponto de vista de risco e de perigo, tá? Então, o que é risco? O que é perigo em biossegurança? E aí, risco e perigo em biossegurança, eu estou falando para todos os riscos ambientais, não é só para risco biológico não, tá? De forma que eu não vou retomar esse conceito de risco e perigo nas outras aulas. Isso aqui é para todos os riscos ambientais, tá? Então, risco é a probabilidade de ocorrência de um determinado evento, e aí esse evento é um acidente ou doença, uma lesão ou morte, tá? E é um resultado que é obtido pela efetividade do perigo, tá bom? Vamos ver o que é perigo agora. Perigo é uma ou mais condições que têm o perfil de causar ou contribuir para que o risco ocorra. Eu posso chamar também, gente, o perigo de fatores de risco, certo? Então, quando, por exemplo, eu tenho um risco de contrair HIV, mas quais são os fatores de risco que geram esse risco? Ou quais são os perigos que geram esse risco? O risco eu não mensuro, mas o perigo eu mensuro. O risco eu não controlo, mas o perigo eu posso controlar. O risco ele sempre vai existir. Eu sempre, enquanto eu trabalhar com o sangue, eu vou ter um risco de contrair HIV por uma exposição ocupacional. E aí eu tenho os perigos que efetivam esse risco. Quais são esses perigos? Eu tenho que trabalhar em cima de cada um deles, tá? Então, assim, os acidentes, a doença, a lesão, a morte do trabalhador, ele é o risco concretizado, tá? Peraí. Travou aqui, oh, meu Deus do céu.
Aqui tem um exemplo prático de risco e perigo, para poder ficar mais claro para quem não entendeu. Tá? Vamos supor que você queira desenvolver uma ação, um trabalho. Tá? E essa ação é dirigir por um trajeto. Você vai dirigir da tua casa até a tua faculdade, a Uniplan. O resultado esperado dessa ação é você chegar da tua casa até a Uniplan com segurança, certo? Viva com saúde. Qual o risco enquanto você sai da sua casa, pega o carro e vai para a Uniplan? O risco é de você sofrer um acidente de trânsito, certo? Mas o que é o perigo dentro desse processo? Quais são os fatores de risco? Então, se você não sabe dirigir, você está mais propenso a sofrer um acidente. Se você sabe dirigir, mas dirige em alta velocidade, você também está mais propenso a sofrer um acidente. Se você tem os dois riscos aqui associados, é mais ainda. Se você não respeita a lei de trânsito, se você não faz a manutenção preventiva do automóvel, não apertou lá o pneu direito, o pneu pode sair, entre outros perigos. Tá? Então, esses daqui são os perigos que podem levar você a sofrer um acidente de trânsito, que é o risco de você sofrer um acidente de trânsito. E aí, quando você identifica os perigos ou os fatores de risco, você tem que lançar a mão de uma série de ações preventivas ou corretivas para poder minimizar esse perigo, porque você quer chegar em segurança, tá? E aí, algumas ações, como por exemplo, você ter a carteira de motorista, você respeitar as leis de trânsito, fazer a manutenção do automóvel, etc. Isso acontece no âmbito do trabalho de vocês, com risco biológico, tá? Só que assim, eu coloquei como observação, ó, existem perigos que estão além do nosso controle e mensuração. Foi aquilo que eu falei para você no início da aula, Luciane. Tem perigo que está além do nosso controle e mensuração. Né? Por exemplo, o coronavírus é um vírus que é extremamente virulento. Né? Então, não tem como você controlar todos os aspectos no contato com ele. Tá? Então, por exemplo, aqui qual seria um perigo que está fora do nosso controle, digamos assim? Né? Seria o perigo de um motorista entrar na contramão e atingir o seu carro. Ia causar o evento, que é o risco, né, concretizado, que é o acidente de trânsito. Então, esse perigo é impossível de sanar, tá? Só que a gente tem que tentar trabalhar e agir com as ações preventivas que estão no nosso controle. Beleza? Peraí, gente. Aí aqui, ó, uma situação que aconteceu lá no hospital que eu trabalhava, no hospital de Ceilândia. Vocês devem ter visto essa reportagem no Fantástico, uns anos aí atrás, tá? Eu gosto sempre de trazer essa reportagem porque essa reportagem ilustra bem que existem fatores de risco que você não tem como controlar. Então, por exemplo, você tem como controlar o risco de agressão num hospital, um servidor público, num hospital que esteja as pessoas estejam buscando atendimento, você pode tentar controlar, que é colocando o quê? Segurança. Mas você não vai colocar um segurança para cada pessoa. Você não consegue controlar um hospital extremamente lotado e você não consegue controlar uma pessoa que está certamente em efeito de drogas ou uma pessoa que está, digamos assim, matutando alguma coisa na cabeça dela, você não tem pensamento. E aí, quando você não consegue controlar algum determinado tipo de risco, pode acontecer isso aqui, ó. Que nem essa travesti na Ceilândia, o que ela fez? Ela mordeu a mão um braço de uma auxiliar de enfermagem, que arrancou o pedaço, literalmente, tá? E pegou a seringa com o sangue dela, ela disse que ela era soropositiva, e parece que ela era mesmo, e pegou e perfurou uma enfermeira, e eu conheço essa enfermeira, inclusive, e injetou o sangue na enfermeira, tá? Então, o risco de agressão física existe? Ele é real? Existe. A gente pode tentar mitigar esse risco, mas tem fatores que estão fora do nosso controle. Não tem como eu saber que eu estou andando na rua, aqui na padaria, comprar um pão e de repente eu vi um doido dar um murro na minha cara e eu caí. Não tem como. Então é a mesma coisa aqui. Tá? Mas a gente tem que tentar trabalhar o mais preparado possível. Beleza? Até aqui tranquilo, pessoal? Tranquilão? Vocês estão comigo ou vocês já começaram a dormir? Eu estou aqui. Ana Clara, você está aqui ou você já começou a dormir e falar com o namorado? Alicia, você já está aqui ou você está no mundo do WhatsApp? Eu estou aqui. E você, Lorena? Eu quero que Porque vocês com falem. vergonha de falar.
Você é muito tímida, Lorena, não precisa ser tão tímida, meu Deus. É tão fofa, né, gente? Quando ela fala, eu fico com vergonha. Eu gosto quando ela fala que ela fica com vergonha. Parece uma bonequinha. Obrigado por participar, Lorena. Vamos lá. Gente do céu, cadê o negócio que não anda? Pronto. Agora a gente vai começar a falar dos agentes biológicos. Beleza. Agente biológico mesmo. Gente, eu falei exaustivamente. Se eu quero conhecer, eu quero saber como me proteger bem de algum risco, eu preciso conhecer esse risco a fundo. Então, a gente vai tentar destrinchar um pouco o agente biológico aqui hoje, como se proteger adequadamente dele. Tá? Então, no processo de gestão do risco biológico, o profissional de saúde ele precisa saber quais são as fontes que expõem a ele, tá? Quais são os fatores de risco, ele precisa saber quais são as vias de entrada que um determinado agente biológico pode entrar, quais são os fatores de transmissibilidade, de patogenicidade. Então, quanto mais informações o profissional tiver em relação ao risco biológico, mais ele vai estar apto para se proteger adequadamente no ambiente de trabalho, tá? Então, os fatores de risco biológico, eles são gerenciados por meio de um processo de identificação, análise, medição, eliminação ou redução, gerando deste modo uma prevenção adequada, tá? Via de regra, não é feita medição, tá? Via de regra não é feita medição, mas identificação, análise e redução tem que ser feita. Eliminação não, porque a gente nunca consegue eliminar agente biológico, tá? Os riscos biológicos, gente, os agentes biológicos, eles são classificados em 4 classes. 1, 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, sendo que a 1 é a menos agressiva, na verdade nem é agressiva, né? Não tem patogenicidade, e a 4 é a mais agressiva. Vamos dar uma olhadinha nessa tabela aqui, ó. A classe de risco 1 é a classe que é considerada... Esses agentes de risco, eles são classificados de acordo com essas 3 variáveis aqui, ó. Um risco individual, tá? Então, um risco de eu adquirir ou eu transmitir a doença, um risco à coletividade, um risco de os grupos de pessoas transmitirem a doença entre si, nas coletividades, e se existe profilaxia ou terapia eficaz. O que é profilaxia? O que é profilaxia? Profilaxia, Alice? Limpeza. Não, profilaxia não é limpeza. Limpeza é limpeza. O que é profilaxia? Eu não sei, professor. Vacina. Vacina é profilaxia. O que vacina faz? Fala aí, Tânia. É um cuidado antes que chegue a doença ou perigo. Exatamente. Prevenção. Profilaxia são formas de você prevenir, tá? Então, não existe... Normalmente, a profilaxia ela é feita através de vacina, tá? Ou terapia eficaz. Aí, às vezes, não tem profilaxia, não tem vacina, mas existe um tratamento que cure ou erradica aquela doença, tá? Aí, o que acontece? No grupo, por exemplo, pegando aqui no grupo 1 e 2, existe risco individual e risco à coletividade, mas existe profilaxia, tá? Já no caso de risco 4, que seriam os agentes mais agressivos, agentes biológicos mesmo, tá? Algumas bactérias, alguns fungos, alguns protozoários, eles são de risco alto e não existe tratamento, beleza? Agora vamos falar de cada um deles. Aí, gente, ó, o classe de risco 1 seriam aqueles agentes biológicos considerados de baixos, do ponto de vista de baixo risco individual e de baixo risco para a coletividade, tá? Então, inclui os agentes que são conhecidos por não causarem doenças em pessoas ou animais adultos sadios. Então, é entendido, por exemplo, Saccharomyces boulardii, Bacillus clausii, Bifidobacterium, tá? Aqui, vocês sabem o que é isso aqui? Para quem não sabe, isso aqui é o kefir, né? Que é uma bebida que melhora a flora intestinal. Sabe o que é isso aqui, gente? O que é isso aqui, ó? Essa nojeira aqui, ó, bactéria. Isso aqui é colônia de bactéria, tá? E isso aqui é ótimo para o sistema, para a imunidade, tá? Melhora o trânsito intestinal. Só tem um gosto meio esquisito de vômito, mas é muito bom para a saúde, tá? Ele tem lactobacilos, certo? E os lactobacilos, eles fazem o quê? Eles produzem peróxido de hidrogênio lá no seu intestino, que ajuda a reduzir bactérias patogênicas que são da tua flora intestinal, como, por exemplo, a Escherichia coli, tá?
Aí, ó, o kefir, ó, você toma Floratil aí, ó. Floratil é um agente biológico de classe 1, tá? Aqui um outro também que vocês tomam aí, ó, e acha delícia. Eu mesmo adoro isso aqui, gente. Eu tomo 8 e não quero parar. O problema depois é a diarreia que dá, né? Com intolerância à lactose. Mas não, isso eu Horrível, tomo. trem nojento. Não, não é nojento não. É gostoso, Alice. Para de história. É azedinho, mas que eu tô te falando. O problema é que, né, quando eu venho a diarreia depois, né? Quando tem a intolerância à lactose. Mas eu bebo do mesmo jeito, que eu adoro isso aí. Mas, enfim. Então, tem alguns exemplos aí para vocês de agente de risco classe 1. Classe 2, aí são agentes que já começam a causar doenças, tá? Tem um risco individual moderado e é limitado para a comunidade. Então, você tem um risco de contrair a doença individualmente, de desenvolver a doença, às vezes até forma graves, tá? Mas o risco de transmissão daquele agente para a comunidade é baixo. Por exemplo, aí tem aqui o vírus do herpes, né? Então, você pode desenvolver o herpes. Na verdade, você nunca vai conseguir eliminar o vírus do herpes. Ele é que nem o vírus do HIV. Vai ficar no seu organismo para sempre. Pode ser que você desenvolva as feridas. Pode ser que você não desenvolva nunca. Mas o fato é que você não tem cura para o herpes. Não vai conseguir eliminar ele. Tá? E aí, inclui os agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos outros animais, cujo potencial de propagação na comunidade e disseminação no meio ambiente é limitado. Então, aqui a gente está pensando mais em meio ambiente nesse momento aqui, tá? Então, o risco de eu transmitir herpes para o meu ônibus inteiro é nulo, a não ser que eu beije todo o meu ônibus, entendeu? Cada pessoa que entrar no ônibus eu vou beijar na boca. E aí, eu corro o risco de transmitir, se eu tiver com a ferida, né, a herpes para essa pessoa. Tá? Que a herpes ela é transmitida quando a ferida entra em contato com a mucosa da pessoa. Se a pessoa não tiver a ferida, não transmite. No caso da herpes, tá? Aí, beleza. Pode transmitir por via sexual também, tá, gente? Onde que eu parei aqui? Aí, sim. Existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes. Eu coloquei alguns aqui, ó. Esquitosoma monsones, salmonella, estafilococcus, enterococcus, herpes vírus, HPV. HPV tem a vacina, né? E a HPV, via de regra, ele é um vírus autolimitado, né? Às vezes a pessoa elimina ele sozinho, do nada, né? Quem já teve verruga na mão? Eu, quando era pequeno, era um diabo minha mão aqui, tinha um monte de verruga, não tinha noção. E elas foram embora sozinhas. O povo, minha mãe amarrava cor de cavalo, sei lá, passava uns negócios esquisitos lá, e elas iam embora. Então, é resolutivo, autorresolutivo, tá? Já tem problemas de HPV, que são relacionados, vocês sabem muito bem, a mulherada aí, né, que podem causar câncer de colo do útero, que já não é autolimitado, tá? Mas você não vai sair transmitido para a coletividade. Classe de risco 3, esses são os mais preocupantes, tá? Tem alto risco individual, então tem um risco de você desenvolver formas graves da doença relacionadas a esse risco, e um risco moderado para a comunidade, tá? E aí inclui agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória, então o vírus da gripe, por exemplo, é em classe de risco 3, H1N1, tá? E que podem causar patologias humanas ou animais potencialmente letais. Então aqui o vírus já pode te matar, a bactéria já pode te matar, o fungo já pode te matar, o prion já pode te matar, o protozoário já pode te matar, tá? E aqui, às vezes, existe medida de tratamento ou prevenção. Nem sempre. Por exemplo, HIV. Tá? Você não tem como prevenir o HIV do ponto de vista de profilaxia com vacina, né? Você tem como prevenir usando preservativo, né? Mas, enfim, se o vírus entrar no teu sangue, não tem forma de prevenir. Tá? E só o PrEP, né? Se for usado adequadamente. Se bem que agora tem um PrEP, né, para HIV, para prevenir o HIV. E eles representam um risco aumentado, né, se disseminado na comunidade e no meio ambiente, pode se propagar pessoa a pessoa. O coronavírus se encaixa nessa área. Será? Vamos ver o 4. Eu quero que vocês me falem depois. Aqui, ó, Anthrax, lembra que teve uns episódios terroristas que lá nos Estados Unidos, que eles mandaram uma carta com um pozinho, que era uma bactéria Anthrax, né? Então, aqui aqui, ó, é a bactéria da tuberculose, né? Essa fotinha aqui de baixo. O classe risco 4 é aquele que pegou e morreu, praticamente, tá? Alto risco individual,
E para a comunidade é alto também. Então, inclui agentes biológicos com grande poder de transmissibilidade, aí já é pela via respiratória, tá? Ou que a forma de transmissão é desconhecida. É um agente que também não tem medida profilática ou terapêutica eficaz, então a pessoa pegou, fica à disposição de Deus, né? Se Deus vai curar, o sistema imunológico dela vai se autocurar, não tem como saber o que vai acontecer. Tá? Caso doenças humanas e animais de alta gravidade e tem alta capacidade de disseminação na comunidade e no meio ambiente. Tá? Essa classe inclui principalmente os vírus, e um exemplo clássico é o vírus Ebola. Né? Aí agora eu pergunto para vocês, coronavírus é classe 3 ou classe 4 ou classe 2 ou classe 1? E aí, pessoal? 4. 4? Quem acha que é 4? Eu acho que já até passou. Quem acha que é 4, levanta a mão. Quem acha que é 3? Levanta a mão. 4. Todo mundo acha que é 4, ninguém acha que é 3? Ou 2? É 4, eu acho. 4, né? Gente, é 3. Só que a OMS quer mudar para 4. Mas ele é 3. Então, eles não justificar, professor, porque se não tem o que fazer ainda, é porque acontece. É novo. Mas é porque acontece justamente isso. Essa variante que está nos infectando é uma mutação de um coronavírus que já existia. Entendeu? O coronavírus não infectava os seres humanos. Entendeu? Era que nem o vírus HIV. Não existia HIV antes de 80. Existia o vírus da imunodeficiência símia. Era um vírus HIV entre os macacos. Né? O macaco lá transava, fazia sexo com o outro lá e iam passando para o outro. Certo? Só que o que acontece? Na África, mas é porque o homem teve sexo lá com o animal, zoofilia, e pegou o vírus da imunodeficiência símia, e aí depois virou, não, gente, nada a ver, porque na África as pessoas se alimentavam de macacos. Assim como na China o povo se alimenta de morcego, que uma das correntes teóricas é essa, né, que o povo fala, é que foi de alimentação de morcegos. Então, eles se alimentavam de macacos. E aí, assim, professor, o que na China o povo não come, pelo amor de Deus? Come é tudo, não é só morcego, eu acho que eles só não comem bosta. Mas eu acho que todo o resto eles comem mesmo. Escorpião, grilo, gafanhoto, todo o resto eles comem. Entendeu? Pois come sim, porque tem um café que é feito do cocô de um animal e eles tomam. Mentira! Pelo amor de Deus. Verdade. Existe um café e caríssimo, caríssimo. Não, é de outro animal, de animal pequeno. Que aí tem esse café raro, muito caro, e o pessoal da China gosta desse café. Então eles comem, eles bebem até bosta, na verdade. Meu Deus do céu. Gente, ó, a gente tem que respeitar. Gosto é que nem dedo, olho, ouvido, cada um tem o seu, né? Vamos respeitar. Eu não tomo café de bosta, mas vamos respeitar e não vamos criticar. Se vocês fossem meus alunos na aula de bioética, a gente ia falar muito disso. Eu dou aula de bioética também, não de plano. Tá? Paciência. Eu estou só exemplificando para vocês que o coronavírus ele não tinha essa coisa toda. Por isso que ele era considerado risco 3. Tá? Que nem o HIV. O HIV ele não existia. E depois o vírus da imunodeficiência sofreu uma mutação. Né? A corrente teórica é essa. Tá? E aí veio a partir daí infectar as pessoas, né? As pessoas muito pobres na África consumiam né, os animais, né, os símios, e aí acabou algum momento esse vírus sofrendo uma mutação no nosso organismo, assim como vários outros vírus, né? Sempre que tem essas mutações, essas coisas com o vírus, gente, sempre tem ação humana por trás disso, sempre. É o homem que faz o estrago na natureza mesmo, né? Infelizmente. Beleza. Aí esse aqui, ó, que é o manual para classificação de agentes biológicos. Deixa eu ver se eu consigo abrir para mostrar para vocês. Espera aí. Eu quero dar uma olhada para mostrar para vocês rapidinho. Ó. Esse aqui que é o manual de agentes biológicos, tá?
que muitos de vocês vão ter que ter acesso a esse manual, vão trabalhar com ele quando estiverem atuando nos laboratórios. Então, ele fala da classificação de risco, e aí ele literalmente, gente, ele fala quais são os agentes que estão os agentes já identificados que estão presentes em cada uma das classes, né? Então, aqui, ó, classe de risco 1, aí ele fala que não tem nenhum, né? Porque realmente são pouquinhos na classe de risco 1 que fazem bem pra gente, né? Aí na classe 2, que a gente já tem que alguns já começam a adoecer a gente, a gente tem vários, né? Aí na classe 3 também, cadê? Deixa eu passar aqui, ó. Aí ele fala das bactérias, ele fala quais são os fungos, que são da classe 2, ele fala, aí aqui, ó, parasitas, ele fala dos protozoários, aí depois, ó, os vírus e príons, né? Ó, é classe 3, aí vai até classe 4, tá? Sendo que classe 4 é bem menos, né? Aqui, ó. Classe 4 só tem vírus, tá? Aí, ó, tá aqui. Todos esses vírus que está relacionado a bicho e que pode causar doenças humanos, né? Encefalopatia espongiforme, da vaca louca, entendeu? Todas essas coisas que envolvem bicho, que envolve atingir o cérebro dos animais, que pode passar para os seres humanos, né? São considerados graus de risco 4, tá? Então aqui são bem poucos que estão aqui, beleza? Ó, o vírus da varíola, né? Vírus da varíola do camelo, tá? Só para poder ilustrar para vocês. Aí o que acontece? Quando vocês estiverem trabalhando lá no laboratório de vocês têm que saber exatamente quais são os agentes que vocês podem manipular eventualmente ali no âmbito do processo de trabalho de vocês, tá? Normalmente essa informação ela já é dada. Normalmente vocês já vão chegar no local de trabalho e vocês vão ter que já vão ter essas informações sedimentadas no local de trabalho. Mas pode ser que quando vocês começarem a trabalhar, vocês peguem cargos de gerência, de chefia, de gestor de laboratório, de gestor de farmácia clínica, e aí eu peço para vocês participarem de processos de atualização de manuais de biossegurança. E aí, nesses processos de atualização, vocês vão ter que buscar as informações desses agentes e aí saber quais são os graus de risco deles, tá? Via de regra, os laboratórios hospitalares e laboratórios tipo Sabin, exames, esses laboratórios que a gente vai fazer coleta de sangue, eles são classificados como laboratórios classe 2 e classe 3 de grau de risco, tá? Eu sempre classifico um laboratório tomando por base o risco mais alto, tá? Onde que eu vou ter esses riscos, esses agentes biológicos grau de risco 4? São raríssimos os laboratórios que tem aqui no Brasil. Eu acho que só tem um laboratório que fica em Minas Gerais que manipula esse tipo de agente biológico, tá? É muito difícil de ter. A gente vai falar isso mais para frente. Aqui, gente, só um momentinho. Esse slide aqui ele é muito importante porque, assim, quando eu falo de risco físico, risco químico, risco biológico, eu avalio o produto pela toxicidade, se ele é carcinogênico, se ele é explosivo, se ele é teratogênico, enfim. Os agentes biológicos eu avalio por esses fatores aí. São alguns fatores. Eu não coloquei todos porque, para mim, esses daqui seriam os mais importantes de vocês saberem, tá? E a gente vai falar agora de cada um deles, certo? Então, aqui, volto a falar, quanto mais eu entendo o agente biológico, mais eu me protejo adequadamente dele. E para eu entender o agente biológico, eu preciso entender as características inerentes a esse agente biológico. Aí a primeira característica é qual? A virulência. O que é a virulência? É a capacidade do agente infeccioso de produzir casos graves e fatais, tá? Ela se relaciona à capacidade de invasão, de se manter e proliferar e de superar as defesas em algum caso de produzir toxinas. A virulência, gente, é uma medida quantitativa, tá? É uma variável quantitativa de análise de risco biológico. Vocês vão calcular a virulência na vida de vocês? Não, não vão calcular. Essa informação é dada pela bibliografia, é dada pelos artigos científicos. Então, como que eu calculo a virulência? Eu calculo, mas vocês têm que saber como que é a fórmula. Eu pego o número de casos graves e o número de casos fatais, certo? E divido pelo número de total de casos aparentes. Então, eu pego o número de pessoas que estão na UTI por Covid e o número de pessoas que morreram por Covid e divido
pelo número total de pessoas que eu acredito que tem Covid. Aí eu vou ter a virulência, que vai ser de 5%, 6%, 10% e por aí vai, tá? Essa é a virulência, beleza? A patogenicidade é uma outra variável que ela fala o seguinte, a capacidade de um agente infeccioso de produzir doenças em pessoas infectadas. Alguns agentes infecciosos, você vai ter esse agente infeccioso no seu corpo, por exemplo, você pode ter o vírus do HPV, você pode ter o vírus do herpes, e ela não vai produzir nada. Então, são vírus de patogenicidade baixa, tá? E aí o que acontece? E é uma medida também quantitativa. Como que eu obtenho a patogenicidade? Eu divido o número total de casos de doença aparente pelo número total de infectados, tá? Então, o que é a doença aparente? É o sintoma da doença. Então, no caso da herpes, aparecia a feridinha, né? Então, eu divido o número de pessoas que apareceu a feridinha pelo número total de pessoas que têm a doença, que eu sei que já são diagnosticadas. Também é uma medida quantitativa, também é dada pela literatura de forma que vocês não vão precisar calcular. O que vocês precisam entender é como que eu obtenho esse dado, tá? Beleza. Por exemplo, a meningite. A meningite ele é um agente que é uma doença que ela é altamente virulenta e é altamente patogênica, né? A bactéria causadora da lepra, da hanseníase, por exemplo, ela tem alta infectividade, né? Alta virulência, mas ela tem baixa patogenicidade. Então, muita gente entra em contato com o bacilo de Hans, né? Só que ela não desenvolve a doença, tá? Então, é isso que a gente precisa saber. A Covid, por exemplo, a Covid, acredite se vocês quiserem, mas ela tem baixa virulência, né? Por quê? Porque os casos graves e fatais, elas são poucas, né? A virulência, ela é muito parecida com a letalidade, que é uma outra medida que eu tenho também para verificar um agente biológico. Só que a diferença da virulência para a letalidade é porque na letalidade eu vou dividir o número de mortos pelos números diagnosticados da doença. Tá? Aí eu vou ter a letalidade. Só que a letalidade e a virulência andam de mão dadas. A virulência da Covid ela é baixa, mas ela tem uma alta infectividade. Tá? Que aqui embaixo eu vou falar de infectividade azim. Tá? A patogenicidade do sarampo, por outro lado, já é altíssima. O que eu quero dizer com isso? Lá na literatura, eu vou obter que a patogenicidade do sarampo é de 95%. Significa que a cada 100 pessoas que o sarampo entrar na corrente sanguínea, ou a pessoa respirar o vírus do sarampo, a cada 100 pessoas, 95 vão desenvolver a doença. Entendeu? Essa parte aí tranquilo, pessoal? Porque essa parte aqui é um pouquinho mais chata. Tranquilo? Virulência e patogenicidade? Deixa eu ver o bate-papo aqui, que vocês estão que mandam quando bate-papo, às vezes mandaram, não tem? Sim, beleza. Tá. Opa. Se não entendeu, pergunta. Não quero que leve dúvida para nenhum lugar, nem para a cama, nem para o fim de semana. Transmissibilidade. O que é a transmissibilidade? É a capacidade de transmissão de um agente a um hospedeiro. A transmissibilidade do Covid é alta ou é baixa? Altíssima. Tá? O período de transmissibilidade corresponde ao intervalo de tempo durante o qual um organismo pode transmitir um agente biológico. Aqui, gente, a transmissibilidade ela pode ser vista de duas formas. A chance de você adquirir aquela doença, né, de se contaminar com aquela doença, e o período de tempo, tá, na qual você está transmitindo a doença. No Covid, eu acho que é a partir de 7 dias. Tá? Os autores fazem um pouco uma confusão com esse termo aí. Por isso que eu coloquei os dois. E a persistência do agente é o mais fácil. Não, tem a persistência e infectividade também, né? A persistência é a capacidade dele permanecer no ambiente, tá? Mantendo a possibilidade de causar a doença. E aí a persistência é um fator muito importante no controle do risco biológico, porque se você não tem procedimentos adequados de limpeza no seu ambiente de trabalho, né, e você tem agentes que persistem muito tempo nas superfícies ou no ar, você corre risco maior de se contaminar, tá? E a persistência ela é bem complicada de você lidar com ela, porque a persistência do agente ela varia muito de acordo com a superfície. Então, por exemplo, Covid, vocês devem ter visto em vários lugares. Na madeira fica 3 dias,
no ferro fica 7 dias, no plástico fica 4 dias. Eu não lembro agora, estou falando, tá chutando, né? Mas assim, via de regra, essa informação a gente tem que ter do agente biológico, a gente poder saber quais são os protocolos de limpeza utilizados no local de trabalho, tá? Beber água, gente. Beleza. Deixa eu me colocar aqui para eu me ver. Espera aí, gente, rapidinho. Então, por exemplo, a persistência do HIV fora do organismo, ela é de pouquíssimos minutos, né? Se, por exemplo, a pessoa derrama uma gota de sangue lá, o HIV fica lá, em poucos minutos o HIV se inativa, né? Já a persistência da hepatite B, ela é de dias, né? Em alguma superfície, tá? Então, a persistência vai variar também bastante. Isso aqui tudo é dado pela literatura, tá? O que é a infectividade? Capacidade ou possibilidade do agente infeccioso de penetrar e multiplicar-se dentro de um hospedeiro, tá? Se confundir um pouco com a transmissibilidade. Então, tomem cuidado, tá bom? O que acontece? Quando uma pessoa, por exemplo, ela sofre um acidente, vamos supor, com uma seringa com sangue contaminada com HIV, tá? Essa perfura com a seringa contaminada, a infectividade é de 4 para 1000. Então, ou seja, ela tem, se ela sofrer 1000 acidentes, ela tem a chance de 4 vezes de se contaminar. Ela pode se contaminar 4 vezes, pode ser que não se contamine, mas em cada 1000 acidentes você verifica 4 contaminações, tá? Já a hepatite B é de 1 para 7 efetividade, certo? Então é por isso que a gente tem que conhecer essas variáveis adequadamente para poder saber lidar com elas adequadamente, tá? Então, resumindo, os 2 primeiros são características quantitativas e os demais são características qualitativas. Os agentes biológicos, eles apresentam, como disse anteriormente, outras características, tá? Mas, só que a gente não vai citar aqui, como, por exemplo, letalidade, período de incubação. Só que os manuais de biossegurança das empresas que vocês atuarem são obrigados a apresentar essas informações, tá? Beleza. Vias de transmissão. Gente, eu vou pegar uma água. Que a minha acabou. Vocês estão cansadas já? Eu tô falando muito, eu fico com medo de vocês ficarem perdidas aí. Tá tranquilo? Pessoal. Professor. Tá. Quando eu falo, gente, quando vocês sem falar, eu já falo, pronto, as meninas dormiram. Olha, deixa eu ver aqui. Eu acho que... É porque o povo não gosta de falar, não. Deixa eu ver aqui. Ó, a gente vai fazer só mais 4 slides e depois encerrar, tá? Eu falei para vocês que eu ia encerrar até 9h15, 9h20, como a gente não fez intervalo, para não ficar segurando vocês. Eu pensei que ia dar tempo de falar tudo, mas eu tenho aqui ainda mais... Eu tenho mais 40 slides para poder falar com vocês de risco biológico. Vai ter que ficar para a próxima aula mesmo, tá? Só um momentinho que eu vou pegar uma água, tá, gente? Voltei, gente. Todo agente biológico, ele é transmitido, obviamente, por determinadas vias de transmissão, né? Então, vamos ver quais são agora essas vias de transmissão, tá? Via de transmissão e de entrada, começando pela via de transmissão. Por que é importante eu tratar a via de transmissão, gente? Porque é com base nessas informações de via de transmissão e de via de entrada é que eu posso lançar a mão das medidas de segurança. Então, primeiro a gente conheceu os tipos de agentes, agora a gente vai saber
como esses agentes são transmitidos, depois a gente vai saber por onde eles entram, depois a gente vai saber como se proteger deles, tá? Beleza, via de transmissão. É o percurso feito pelo agente biológico a partir da fonte de exposição até o hospedeiro, tá? Então, ela pode ser direta ou indireta. A transmissão direta é a transmissão imediata do agente infeccioso de um hospedeiro ou de um reservatório. Quando a gente fala reservatório, normalmente a gente fala de inseto, tá? Inseto animal, tá? Para uma porta de entrada onde pode acontecer uma infecção. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de transmissão direta. Então, por exemplo, a transmissão aérea por gotícula, tá? A pessoa espirra, tosse em você e essa gotícula ela entra em contato com você, entra em contato com a tua mucosa e você adquire uma doença, tá? Transmissão aérea por aerossol, contato com a mucosa ocular, tá mexendo com algum tubo de ensaio contendo sangue, esse tubo de ensaio respinga sangue no seu olho, tá? Perfuração com uma agulha contendo sangue, isso é contato, isso é transmissão direta. E a mais clássica de todas, contato direto com o paciente, você tocar o paciente, tá? Existe a possibilidade de transmissão direta. Isso aqui, gente, eu estou falando de, oh meu Deus, eu estou falando de possibilidade, tá? Aqui é uma via de transmissão. Caramba, gente, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aqui eu estou falando da possibilidade de transmissão de uma doença por via direta. E por via indireta, professor? É a transmissão de agente biológico por meio de veículos ou vetores, tá? Deixa eu corrigir uma coisa que eu falei aqui ainda agora. Eu falei insetos, tá? Aqui reservatório, mas aqui não é inseto. Os insetos são os vetores. Então, por exemplo, quando você pega dengue, quando você pega febre amarela, você pega através de um vetor e aí seria uma transmissão indireta, tá? Se você, por exemplo, que nem tem na Secretaria de Saúde, o pessoal que faz a coleta dos barbeiros, que são causadores de doença de Chagas, eles têm que fazer análise de dissecação desse barbeiro, coletar material desse barbeiro e fazer uma análise para poder verificar se os barbeiros aqui eles estão apresentando o protozoário que é o causador da doença de Chagas, né? Aí, se naquele momento que a pessoa está fazendo a coleta daquele protozoário, ela se fura, né? Aí, nesse caso, vai ser uma transmissão direta, tá? Mas se foi o barbeiro que aplicou, vai ser uma transmissão indireta, tá? Então, aqui, ó, outros exemplos de transmissão indireta. Transmissão por meio de mão, então, ó, pegar a mão do outro. Transmissão por meio de luvas, então, você pegou com a sua mão na luva contaminada e não lavou a mão, tá? Roupas, instrumentos, vetores, água, alimento, superfície. Foi como nós lá em casa pegamos os furúnculos lá do meu pai. Foi por transmissão indireta, né? A gente não teve contato com o paciente, a gente não teve contato com uma placa de Petri contendo esse agente microbiológico, a gente não teve contato com sangue, nem pus, nem nada, né? Então foi indireta, beleza? Aí aqui, ó, as vias de entrada, quais são? As vias de entrada, elas podem acontecer, gente, de um agente biológico pela mucosa ocular, pode ser por via parenteral, então, por via parenteral é quando você se fura ou quando você se corta, tá? É entrada pela pele, para sua corrente sanguínea, tá? Pela mucosa bucal ou pela via respiratória, certo? Como eu disse antes, a identificação das medidas das vias de entrada, assim como das vias de transmissão, elas vão determinar quais são as medidas de proteção que a gente tem que lançar a mão quando a gente está trabalhando com agente biológico, tá? Então, se a via de transmissão for sanguínea, por via parenteral, eu tenho que adotar medidas que evitem o contato do trabalhador com sangue. Se for por via aérea, gotícula, aerossol, eu tenho que adotar medidas que protejam o trabalhador, lançando mão de barreiras, de obstáculos entre essa fonte de exposição e esse trabalhador, tá? Aí aqui, ó, a via aérea. Eu coloquei aqui a via aérea como um destaque. Eu vou falar das outras vias também, mas a via aérea é mais importante, porque, via de regra, quando a gente se contamina pelas vias aéreas, a gente está se contaminando com agentes ali completamente invisíveis. Nas outras vias, normalmente, a gente vê, né? A gente não vê o agente, mas a gente vê o fluido onde aquele agente está presente, tá? Então, o que é mais importante? Prestem atenção agora, eu estou quase finalizando, tá? Só mais um pouquinho, mantenha atenção, só mais um pouquinho.
O mais importante em relação às vias aéreas é vocês saberem identificar os procedimentos que são geradores de aerossol e gotícula. Então, vai trabalhar no laboratório, vai trabalhar com inoculação de bactéria, vai trabalhar com centrífuga, vai trabalhar com agitador. O que gera aerossol? O que gera gotícula? Vai trabalhar na farmácia comunitária? Vai trabalhar na farmácia clínica? O que nos meus atendimentos aos meus pacientes enquanto farmacêutico, o que gera aerossol? O que gera gotícula? É importante eu saber quais são as situações que geram aerossol e qual gera gotícula para me proteger adequadamente, tá? O que é aerossol, professor? Falei para vocês que eu ia falar. Aerossol são partículas muito pequenas. São como se fossem gotículas, mas muito pequenas, invisíveis, tá? E o aerossol, diferente da gotícula, ele permanece com suspensão por várias horas, certo? Por isso que tem muita preocupação com o Covid, porque às vezes a pessoa espirra, gera aerossol, e aí ele fica em suspensão por horas. Alguns autores colocam que os aerossóis eles têm que ser menor que 10 micra, tá? Alguns falam que tem que ser menor que 6, mas eu coloquei como 10, né? Vamos exagerar um pouco aqui para poder ter mais cuidado. Então, menor que 10 micra já pode acontecer geração de aerossol, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, espirro pode gerar aerossol, utilização de centrífuga, de misturador, de agitador, de agitação em alta velocidade, agitação de material em alta velocidade de material biológico. O que é isso, pessoal? Você vai fazer algum procedimento no laboratório, olha todo mundo para mim. Aí, isso aqui, vamos supor que é um tubo de ensaio com material biológico. E aí, eu não sei, porque eu não trabalho em laboratório, tá? Então, eu não sei que tipo de procedimento que você precisaria fazer isso. Aí, você faz isso aqui, ó. Balança, balança, balança. Isso aqui, gente, você não tá vendo, mas quando você abre aqui, gerou aerossol. Gerou aerossol, tá? Tem que saber, tem que reconhecer esses procedimentos para poder e reconhecer que eles são capazes de gerar aerossol, tá? O simples ato de estampar uma placa de Petri que está com cultivo de bactéria já pode gerar aerossol se você destampar de qualquer forma. O descarte de uma última gota de pipeta pode gerar um aerossol, tá? Então, são coisas que você tem que saber. E a gotícula? O que é a gotícula? São gotículas, né? São pequenas gotinhas que a gente consegue ver quando a gente espirra. A gente vê, né, a saliva, o cuspizão indo longe. Ali são as gotículas, você já consegue enxergar, tá? Atinge até 1 metro e se deposita. A gotícula não fica em suspensão. Você espirra, essa figura aqui é bem legal que dá para ver. Ó. Aqui é a gotícula, ó. Segue aqui a rastrinho. Ela vem e se deposita, ela vai até 1,5 metro. Já o aerossol, ele fica em suspensão, tá? Ele fica em suspensão. Tem gente que fala aí que vai até 2 metros, 6 metros, né? Eu acho um pouco exagerado 6 metros, mas enfim, vamos tentar trabalhar da maneira mais preventiva, vamos considerar 6 metros, tá? Então, ela atinge até 1 metro logo que se deposita no chão de superfície. Então, normalmente, a pessoa vai lá atender na sua farmácia comunitária, né? E aí vai lá no seu balcão, tá tossindo e você tá lá de máscara, beleza, mas a pessoa tá tossindo e a gotícula tá caindo em cima da tua bancada. Tá contaminando a tua bancada. Depois você vem com a mão lá, põe a mão na boca, no nariz, no telefone, no cartão de crédito, no celular e se contamina, tá? Então, procedimento de limpeza, né, fala bem alto aqui nessas questões relacionadas ao controle de gotículas, tá? Então, o próprio ato de falar, a tosse, o espirro, o derramamento de material biológico em si geram gotículas. Beleza? Tranquilo, gente? Tranquilo? Vou continuar. Nós finalizarmos via de entrada. Aí nós temos a via cutânea. A via cutânea, gente, é a forma mais frequente de transmissão de doenças trabalhadores. E normalmente ela acontece devido a acidente com material pérfuro-cortante. Então, vocês têm que ter muito cuidado mesmo quando vocês forem mexer com material pérfuro-cortante. Saibam o que estão fazendo e tenham atenção plena quando estiverem trabalhando com agulhas, com lâminas e vidrarias, tá? Você tem técnicas específicas que você tem que saber para poder trabalhar com esse material. Não sabe fazer? Não trabalhe. Pergunte. Olha, me ensina como é que faz a técnica de coleta, parará, de descarte, tudo. Tem técnica para tudo, gente. Do momento que você abre a seringa e retira ela do pacote, até o momento de descartar, tem técnicas específicas. Não é só pegar, abrir, enfiar na pessoa,
colocar lá no tubo. Não, tem técnicas para poder fazer as coisas, tá? Via ocular. A via ocular, a gente se preocupa porque, por exemplo, se cair sangue, né, cair algum tipo de material biológico na mucosa conjuntival, a pessoa pode desenvolver alguma doença na própria região conjuntival ou pode, né, ser absorvida na mucosa, né? Então, tem que ter cuidado com a mucosa ocular por isso. E a via oral, gente, a contaminação da mucosa bucal com micro-vírus patogênico, que pode acontecer de 3 formas. Projeção de gotícula aerossol, né? Porque às vezes quando a gente está falando, o próprio ato de respirar, a gente respira também sem querer com a boca falada, boca aberta, às vezes a pessoa tosse e tal, cai alguma coisa na boca da pessoa, né? O hábito de fumar, que a pessoa está relacionado à não lavagem das mãos, então a pessoa pega lá com a mão contaminada no cigarro e leva o cigarro para a boca, aí, além de levar a porcaria de fumaça, né, tóxica, acaba levando contaminação também, tá? Realização de refeições diárias com risco de contaminação, certo? Falta de procedimentos higiênicos como lavagem de mão. Ainda tem gente que é porco bastante para não lavar a mão hoje em dia, mesmo trabalhando na área hospitalar, tá? E a guarda de alimentação de alimentos em locais inadequados. Essas daí são os principais fatores que estão relacionados à contaminação oral, beleza? Deixa eu só contar uma história para vocês em relação à contaminação oral que aconteceu com uma pessoa em um hospital que eu trabalhava, no Hospital Sara. O Hospital Sara é um hospital que o que você imaginar em termos de protocolo de biossegurança que foi lançado na Europa ontem, lá eles têm hoje. São uns bambambam, entendeu? São rígidos pra caramba, entendeu? Não é muito fácil de trabalhar, não, mas eles são muito bons assim, em termos de protocolos. E aí o que acontece? Teve uma servidora, uma funcionária que é assistente social. Assistente social, via de regra, não toca no paciente, ela não entra em contato, né? Não tem nada. Então não vão colocar nem farmacêutico. Farmacêutico às vezes ainda precisa, né, tocar. Embora também a maioria das vezes não toque. Mas aí a pessoa pensa bem assim, eu não preciso me preocupar com a minha mucosa oral porque não corre risco de eu ser contaminado, de cair nada na minha boca. Aí essa assistente social, ela foi fazer uma visita num andar lá do hospital que a gente chama de primeiro estágio, que é uma UTI. O primeiro estágio é uma UTI. Eles colocaram o nome de primeiro estágio porque a UTI do SARA é toda aberta, ela é toda ventilada. E para você ter o nome UTI tem que ser toda fechada. O SARA tem umas loucuras meio assim mesmo. E aí ela foi lá fazer uma visita com um paciente, conversar com esse paciente estava com uma tráqueo. Todo mundo sabe que tráqueo, né? Que é a entradinha que faz aqui na garganta e tal, para esse paciente respirar melhor. E aí o que acontece? O paciente estava lá na cama, deitadinho, né? Eu vou colocar a travesseira aqui. Isso aqui, gente, é meu suporte de coluna aqui, né? Tá deitado na cama, bonitinho lá, e a assistente social conversando com ele. Aí, de repente, esse paciente, no meio da fala, começou... Aí veio um bolão de catarro. Gente, onde que esse bolo de catarro foi parar? Vocês conseguem me falar? Aonde, Alice? É muito nojento, professor. Fala assim, não. É muito nojento. Aonde foi parar? Fala pra mim. Eu quero que vocês me falem. Eu quero que vocês vão pensando nisso. Hã? Na boca, enquanto ela estava conversando? Na boca! Na boca dela, dela. Tá? Um bolo de catarro. E fui eu que analisei o acidente dessa mulher. Ela fez o Johnny não vai jantar hoje. Ela chegou aos prantos lá. Caiu um bolo de catarro desse tamanho na minha boca. Eu falei assim... Meu Deus! Por que você não estava usando uma máscara, uma coisa? Eu não sabia. Então, assim, para vocês verem, essa foi uma falha do nosso serviço. Foi uma falha do nosso serviço. A partir desse episódio, todos os assistentes sociais que iam no beira-leito, eles iam de máscara e óculos. Todos. Não precisava de luva. Então, isso é para vocês não acharem que esse tipo de situação não vai acontecer com vocês. Porque pode acontecer. E eu conheço outras histórias tão legais quanto essas que eu vou falar na próxima aula para vocês. Entendeu? Então, assim, não menosprezem os riscos biológicos, não menosprezem os processos de trabalho, não menosprezem as situações.
ela, graças a Deus, o paciente não tinha nenhuma doença grave, então ela não pegou nenhuma doença. Mas, gente, quem é que quer ter um bolo de catarro na boca? Do paciente está customizado. Entendeu? Isso aí eu garanto para vocês que vocês não vão esquecer nunca. Que tem um monte de gente agora merejando a boca. Tem um monte de gente merejando a boca com raiva de mim. Mas é para vocês sempre lembrarem que se eu for atender um paciente no hospital, que ele está traqueostomizado, peraí, vou colocar minha máscara e vou colocar meu óculos. Entendeu? Ah, mas vai diminuir a imunização. Que imunização nada. A imunização é o bom tratamento do paciente. Entendeu? Você tem que se proteger adequadamente se eu voltar vivo e com saúde para sua casa. Entenderam o recado? Ok. Não menosprezem os riscos biológicos. Semana que vem a gente vai fazer a prova, tá? Mas antes da prova, a gente vai ter mais um pouquinho de aula também, tá? Semana que vem não, daqui 15 dias, né? Ah, tá. Daqui 15 dias. Aí nós vamos continuar, que nós temos muita coisa para poder falar ainda sobre o segurança. Muita mesmo. Uma coisa, o senhor colocou lá no Classroom slide da aula 2, só que o senhor acabou colocando da aula 1. Não é esse que está lá. Pega no mural. Eu vou colocar Tem no no Classroom mural? também, mas já tem no mural, tá lá no mural. Mas pega no mural, porque inclusive eu coloquei ela atualizada. Porque a primeira vez que eu tinha colocado dela, só tinha acho que 40 slides, agora ela está com 68. Então pega no mural. Tá, vou dar uma olhada. Beleza? Gente, alguma dúvida do que eu falei? Nenhuma, prof. Tu é top. Então, nunca mais vai esquecer, minha filha, na tua vida, que quando tu for entrar num quadro de um paciente, tu tem que entrar protegida. Mas a gente vai falar mais dessas medidas de proteção na próxima aula, tá? Eu só trouxe esses exemplos para poder ilustrar para vocês que nenhum de nós estamos isentos de acontecer esse tipo de coisa com a gente, tá? Então, assim, essa situação foi um catarro, mas eu já conheço a situação de sangue, conheço a situação de urina, de leite materno, entendeu? Na boca, tá? Por falta de um cuidado profissional de menosprezar situações que ele acredita que não vai acontecer, porque eu trabalho aqui há 20 anos e nunca aconteceu isso comigo. Eu trabalho aqui há 20 anos e nunca aconteceu isso com meu colega. Mas tu quer trabalhar há 20 anos, 25 anos no lugar, e aí depois, sei lá, nos teus 14, 15, 16 anos, aconteceu alguma coisa contigo e tu pegar uma doença grave? Vocês querem isso? Tenho certeza que vocês não querem. Então, vamos trabalhar direito, fazendo os processos de farmácia direitinho, bonitinho, mas vamos também trabalhar nos cuidando. Em primeiro lugar, a sua vida e sua saúde. Obrigado, gente. Eu adoro vocês. Um beijo a ver vocês. Nem Achei, eu, professor. prof. Não aguento mais. Obrigadão, viu? A gente continua semana que vem. Semana que vem não, daqui a 15 dias. A prova vai ser de consulta, isso é óbvio, mas dê uma olhadinha nos slides para vocês não ficarem perdidos lá na hora de resolver as questões, tá? Beleza. Alright. Fiquem com Deus, boa noite, obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau.